Agosto é o mês das vocações, mas você já se perguntou qual é a sua vocação? O que é uma vocação? Você já se perguntou se todas as pessoas realmente têm uma vocação? Como se faz para uma pessoa, um vocacionado, discernir sua vocação? E quais são as vocações que existem? Olá, eu sou Carlos A. Júnior. Seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração. Aqui a viagem é curta, mas ela vai te levar para um lugar distante. Roda a vinheta. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e fica até o final. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Então assiste esse vídeo até o final, deixa o seu like, então, para você poder ajudar cada vez mais esses vídeos, esse meu conteúdo a chegar a outras pessoas, tá bom? Então, deixa o seu like aí e bora pro vídeo. Antes de mais nada, para nós entendermos o que é uma vocação, nós precisamos entender que vocação é diferente de profissão. Ou seja, um médico, um farmacêutico, um engenheiro, alguém que exerce uma profissão, ele exerce essa profissão porque ele escolheu essa profissão. Ele vê que há uma necessidade no mercado, mas que ele tem uma aptidão para aquilo. Então a pessoa que escolhe ele fazer o vestibular, ou escolhe fazer concurso, escolhe para viver da forma como ela quer viver, ou cabe a ela viver daquela forma, trabalhar daquela forma, ganhar dinheiro daquela forma, ela escolhe aquilo. Ela escolhe aquilo com base naquilo que são as aptidões dela, com base naquilo que é o conhecimento dela, e assim ela vai escolhendo. Mas a vocação, ela está intimamente ligada com religiosidade, com religião, com uma missão intrínseca e dada por Deus. Então, a vocação, ela não é escolha do homem, ela é escolha de Deus. É Deus quem escolhe a vocação para o ser humano. Então, Deus coloca ali, antes de tudo, esse DNA vocacional, ou seja, essa identidade vocacional no ser humano. Então, quando o ser humano ele é chamado por alguém. A vocação é isso, é esse chamado de Deus e a resposta do homem. Quando Deus nos chama, há essa resposta. Se não há resposta, não há vocação. Se não há aptidão, não há vocação, então também não existe chamado de Deus. Não existe chamado de Deus. Vocação vem do latim que significa vocare, ou seja, é esse chamar mesmo. É esse chamar de Deus em relação ao homem. Então Deus chama o homem, essa vocação nada mais é do que é a forma como Deus escolhe para o homem se relacionar com ele. Então, nada mais é do que a forma como Deus escolhe para que o homem o ame, para que o homem o sirva, para que o homem, é como se Deus tivesse colocado ali, desempenhado papéis, e vocação é particular. Ou seja, duas pessoas podem ter a mesma vocação e mesmo assim terem chamados diferentes. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Cada um é uma pessoa única diante de Deus. Cada um é uma pessoa especial. Ela é diferente, única diante de Deus. Portanto, também a sua vocação ela é diferente. Você pode ter irmãos gêmeos, ter as mesmas aptidões e assim, mesmo assim, vocês terão vocações diferentes, mesmo que a vocação, mesmo que os dois se casem, mesmo que os dois virem sacerdotes, eles têm vocações diferentes, porque Deus dá aptidões diferentes para cada uma das pessoas. E como Deus vai fazendo para nos chamar? Ele vai, a partir do nosso nascimento, desde o nosso nascimento, em toda a nossa história, né? Ele vai colocando gostos em nós, experimentando nós, dando a nós experiências que nós possamos ter gosto. Então nós podemos enxergar. Vamos percebendo que Deus vai colocando sinais, Deus vai colocando leves dicas ali durante toda a nossa vida, durante toda a nossa infância, a nossa juventude, né? Se você ainda não encontrou, você vai percebendo que Deus vai colocando gostos ali. Aquela pessoa, por exemplo, né? Vários vídeos de crianças que celebram fingem celebrar a missa ali, né, com biscoito, leite e tudo mais, né, nas suas casas. Isso não é errado, pelo contrário, é a pessoa já mostrando que ela tem uma vocação sacerdotal, né, a pessoa que ela se encanta por ter filhos, por construir uma família, desde a sua tenra infância ali, quando ela percebe isso antes mesmo de saber o que é namorar, antes de saber o que é
ter uma relação com outro, antes mesmo de saber o que é ser atraído por alguém, ele entende que ele tem esse dever de ensinar os outros, né? Isso é ser pai. Todo homem e mulher que amadurece, ele tem essa necessidade de ensinar outra pessoa, de passar adiante aquilo que ele aprendeu. Como que a gente move uma planta? A gente cava ali por baixo das suas raízes, tira com todo cuidado, porque é necessário que haja um cuidado para que a planta não morra, e aí a gente vai, coloca e transplanta ela em outro lugar. Cava ali o buraco, que seja uma terra semelhante à que ela estava, e ela vai conseguir gerar frutos ali naquele lugar. Mas o movimento dela, você percebe que esse movimento, ele é um movimento ainda agressivo, né? Porque é perigoso você machucar, você estragar, você matar a planta. E aí eu preciso que você lembre o que nós falamos na aula sobre a alma, né? Nós primeiro temos o instinto vegetativo, o modo vegetativo, o degrau vegetativo. Depois nós temos o modo sensitivo, a alma sensitiva, que são as dos animais e a dos homens também. Mas como é que você move um animal? Você move um animal através da sensibilidade dele, através dos sentidos dele, através daquilo que são os gostos dele, né? Através do seu instinto. Então, se você quer mover um animal, dá comida, dá carne, mas isso para um homem não é suficiente. Agora vamos pensar no homem. O homem é um ser intelectivo, já é superior ao sensitivo, né? Nós pelo menos imaginamos que fosse assim, que seja assim. Nós pelo menos imaginamos que seja assim. O ser humano, um ser intelectivo, ele é convidado por Deus, a sua vocação, ou seja, ele é movido, assim como aquela planta é movida, assim como o cachorro é movido, atraído pela carne, atraído pela comida. O ser humano, ele é movido através da razão. Então, Deus nos convida a pensar sobre a nossa história. Deus nos convida a pensar sobre o que nós somos, quem nós somos e principalmente sobre quem nós somos diante dos olhos de Deus. Então nós temos aqui essa frase de Santa Teresinha que diz: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Ou seja, principalmente, saber quem eu sou é saber quem eu sou diante de Deus. Assim eu vou poder saber, poder definir, poder discernir a minha vocação, saber o meu chamado, o chamado que Deus tem para mim. Todo ser humano é chamado ao amor. Então a primeira vocação do ser humano é o amor. Como nós vamos amar, essa é a segunda vocação do ser humano. Partindo ainda dessa primeira vocação, que é o amor, nós precisamos entender que Deus nos chama ao amor porque Ele é amor. E como Ele é amor, Ele nos chama a si, ou seja, Ele nos chama a nos unirmos a Ele. Então, vocação é uma forma que Deus nos convida a que nós possamos nos unir a Ele de forma profunda, de forma integral, na caridade, vivendo na caridade, mas principalmente na caridade por conta de Deus. Chamados então ao amor, nós precisamos reconhecer onde Deus quer que nós amemos, onde Deus quer que nós nos coloquemos para que nós possamos amar o próximo. Quem é o nosso próximo? Né? E aí o sacerdote, ele tem o seu povo, o marido e a esposa, eles têm o seu cônjuge, seus filhos e assim por diante. Nós temos então 4 tipos de vocação. Nós já falamos 2 aqui, o sacerdócio e o matrimônio. Os outros 2 tipos de vocação é o celibato, ou seja, a pessoa que ela não se casa e ela vai viver na castidade para sempre, mas ela não vive no sacerdócio, ela vive essa virgindade, essa castidade para as pessoas que estão ao seu redor. E nós temos também a vida religiosa ou a vida em comunidade, né? Que são as pessoas que elas vivem diferente do celibato, né? Essas pessoas elas podem aí viver, né? Essa quarta forma, ela é uma forma diferente. Então ela pode ser dentro de uma comunidade, ela pode ser sacerdote, ela pode ser casada ou ela pode viver no celibato. Então ela pode existir as outras 3 primeiras que nós falamos, elas podem existir no mundo. Então existem sacerdotes no mundo, existem casados no mundo e existem celibatários no mundo. Mas essa quarta forma de vocação, que é a vocação das vidas comunitárias, das vidas religiosas, elas são como se você juntasse todas as pessoas em um lugar só e elas vão viver essas 3 vocações dentro dessa comunidade, né? Procurando a evangelização, procurando aumentar a sua espiritualidade e aumentar também a espiritualidade de outras pessoas, tendo em vista sempre esse amor, tendo em vista sempre essa santidade e a salvação das almas.
E para nós finalizarmos e entendermos o que é uma vocação, nós precisamos entender o seguinte: Deus primeiro ele nos convida ao autoconhecimento. Então eu preciso me conhecer. A primeira etapa é esse autoconhecimento, que eu vou fazendo a leitura da história da minha vida. Eu vou fazendo essa leitura de vida e percebendo os meus gostos, as minhas experiências, né? A segunda etapa é a etapa do discernimento privado. Ou seja, eu vou começando a sentir esse começo de conversa com Deus. Deus vai começando a suscitar pequenos sinais ali na minha vida, principalmente quando eu começo na minha vida dentro da igreja, e aí Deus vai suscitando vários chamados ali, onde eu vou percebendo realmente que Deus tem uma vocação para mim. Sim, Deus tem uma vocação para todas as pessoas. A terceira etapa é esse discernimento público, ou seja, eu vou até uma outra pessoa que pode me auxiliar, que vai me auxiliar a encontrar essa vocação, a discernir essa vocação. Então aí eu posso ir através de um padre, um diretor espiritual, alguém que seja formado, que seja maduro dentro da sua vocação. Então, se você acredita que a sua vocação é o matrimônio, né, você vai atrás de pessoas que são casadas para reconhecer, para entender, conhecer bem o que essa pessoa fala, o que essa pessoa vive, o que é realmente um casamento. Você vai através de livros também procurar, né, ou um sacerdote também da mesma forma, o celibatário também da mesma forma. Se você tem uma vocação específica, ou seja, uma vocação no âmbito religioso, no âmbito em comunidade, aí você vai atrás de uma comunidade em específico. Então você tem um contato com essa experiência, com essa comunidade, uma experiência com essa comunidade, e aí você vai se adequando e percebendo se você tem ou não o carisma que aquela vocação, que aquele chamado implica. A quarta etapa, então, é essa formação do carisma. Ou seja, a pessoa ela vai perceber qual que é essa graça de ser vocacionado a tal chamado. Então ela vai, né, no caso, ela começa a dar passos concretos. Aqueles passos são passos, os passos anteriores, o terceiro passo do discernimento público, eles são passos ainda meio abstratos, mas esses passos já são concretos. Ou seja, uma pessoa que é vocacionada ao matrimônio, ela fica noiva. Uma pessoa que é vocacionada ao sacerdócio, ela entra no seminário e assim por diante, né? Uma pessoa que ela é vocacionada a uma comunidade, ela entra no postulado, ela postula uma entrada nesse vocacionado, e até aqui, nesse momento, nessa formação do carisma, a pessoa ainda pode dizer não, ela pode ainda voltar atrás, ela pode ainda reconhecer que ela não foi chamada, que aquilo foi só um momento onde Deus permitiu que ela crescesse naquele chamado, naquela experiência, para que seja uma nova experiência para a vida dela. Por fim, existe a consagração, que é a quinta etapa. Essa consagração aí já é definitiva, ou seja, o casamento do marido, é a ordenação do sacerdócio, é a implicação dos votos no caso do celibatário, no caso da pessoa que vive em comunidade, vive a vida religiosa. Então ela vai viver os seus votos, a sua vocação, para que ela possa experimentar de forma definitiva a sua vocação. Para nós finalizarmos, eu queria meditar um pouco com você essa passagem aqui, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, onde está no Mateus 22, versículo 14. Essa passagem ela é muito icônica quando nós falamos sobre vocação. Mas o que é ser? O que é entender isso? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Com essa passagem, Deus quis dizer o seguinte, Jesus quis dizer o seguinte: todas as pessoas são chamadas, mas são escolhidos aqueles que levantam a mão e dizem assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deus não convida, Deus não escolhe para uma vocação aquele que não está aberto para a vocação. Poucos são escolhidos porque poucos se arriscam nesse mistério de abraçar a vocação, mistério de entender a sua vocação, entender que você tem um chamado. Por isso existem poucos escolhidos. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então, você é chamado, você precisa levantar a mão e dizer: eu, Senhor, eis-me aqui. Eu sou escolhido, eu quero ser escolhido. Envia-me, Senhor, para onde o Senhor quiser, para onde mandar, eu irei. Que assim nós possamos
realmente, verdadeiramente assumir a nossa vocação, assumir a nossa missão na terra, para que um dia nós possamos amar a Deus eternamente no céu. Então, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha principalmente compartilha esse vídeo, pede para que outras pessoas também se inscrevam nesse canal também e deixa o seu like aqui, deixa um comentário também, aquilo que você achou interessante nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida também, se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos, né? E nós vamos ter outros vídeos aí, semana que vem nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos desse crescimento, desse 1/4 de oração, ou seja, esse um pouco só do que nós podemos dar, mas que Deus pode dar esses outros 3/4, né? Esse 75% é Deus quem realiza as nossas vidas. Então nós precisamos entrar com a nossa parte, com o nosso levantar a mão e dizer, eis-me aqui, Senhor. Então, faça a sua parte também, né? Deus está te chamando agora a você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo agora. Então ficamos encerrando esse vídeo na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.